Olá, irmãos. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo hoje. Estamos começando um projeto que nasceu dentro do nosso coração. Mais para frente a gente vai explicar como que essa inspiração nos veio. Gostaria de nos apresentar. Eu sou o irmão Josué. Eu sou o irmão Paulo Júnior. Eu sou o irmão Marcelo Bonadil. Nós somos irmãos do rebanho do pastor Lindomar, aqui na cidade de São Carlos, na igreja Tabernáculo Elohim. Nesse primeiro vídeo, a gente gostaria primeiro de explicar o trabalho que a gente quer começar, nossos objetivos, estabelecer as fronteiras e mais algumas outras coisinhas. Mas antes disso, eu acho que seria bom a gente fazer uma pequena oração para a gente convidar a Deus a nos inspirar, a nos guiar, porque nós estamos aqui fazendo isso para Ele. E muito importante que Ele esteja nos guiando para isso, para que a gente não estejamos fazendo algo fora da sua vontade perfeita. Vamos fechar os nossos olhos. Você aí pode fechar os seus olhos também. Senhor Jesus, Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concedeu, Senhor, onde o Senhor é o Alfa e o Ômega, assim diz a sua palavra, e o Senhor é o primeiro aqui, o Senhor é o Alfa aqui, Senhor. Aquele que introduziu toda essa ideia, toda essa inspiração, aquele que nos acordou, aquele que nos deixou bem conosco, Senhor Deus, e para que nós tivéssemos energia, para que nós tivéssemos disposição, para que nós tivéssemos a nossa mente tão clara que a Tua pudesse estabelecer, Senhor. E agora aqui nós damos preeminências, glórias ao Senhor, porque o Senhor é o doador de toda boa dádiva, o Senhor é o Criador deste mundo. E, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos perdoe pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, Senhor, as coisas que temos feito que não tem agradado a Ti. E pedimos que o Senhor possa tomar, Senhor Deus, agora conta, Senhor, das nossas vidas, desse nosso projeto, desse nosso estudo. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão nos assistindo também, assim como nós mesmos, Senhor. Que possamos sair dessa conversa, Senhor, diferentes do que nós chegamos aqui, Senhor. Que possamos ter algo da parte do Senhor, porque não temos nada de bom para falar de nós mesmos, mas o Senhor é autossuficiente para isso, Senhor. Tome conta de tudo, das nossas palavras, dos nossos caminhos, e abençoe, Senhor Deus, a cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Esse programa que a gente está iniciando hoje, nós tivemos a inspiração de chamá-lo de Geração Ômega. Geração Ômega. E como que essa inspiração veio para você, Júnior? Você quer contar para nós? Minha alma se incendiou quando lia as mensagens do profeta. O profeta em que nós cremos, ele se chama William Marion Branham. Esse profeta é um profeta inspirado por Deus. Cremos que ele foi o profeta da sétima era. Nós vamos discorrer sobre ele um pouco mais ao decorrer dos nossos vídeos, se assim Deus permitir. Aqui, como podemos ver na imagem, esse é o profeta de que nós falamos. Em cima dele nós cremos que é a coluna de fogo, a mesma coluna que acompanha o povo de Israel no Egito. E eu quis muito que não só as pessoas que estão dentro do nosso rebanho, mas as pessoas que estão do lado de fora, você que me assiste, as pessoas que não conhecem esse profeta, não conhecem essa mensagem, pudessem também ser alcançados para que nós pudéssemos juntos ter a vida eterna. Por que não usar esse modo, esse mecanismo de gravação, esse mecanismo de áudio, vídeo, que hoje em dia é tão popular, tão polêmico, né? Sim. De propagar, então, através dele a palavra de Deus. Então, entre em contato com nosso irmão Eliseu, a pessoa que é muito inspirada por Deus aqui no nosso rebanho e quem é responsável por tudo aqui, do que se diz respeito a vídeos, né, gravações. E ele deu essa inspirada ideia também de que nós falássemos juntos, né? Eu, o irmão Josué, o irmão Júnior. Então, quando o Júnior estava falando a respeito desse intuito de usar esse mecanismo da internet, da plataforma que o YouTube oferece para nós, para espalhar essa mensagem, eu lembrei exatamente dessa escritura que está na Bíblia, em Mateus 28, onde Jesus Cristo está dando a missão para a igreja. Que a missão, na verdade, da igreja não era de construir igrejas, não era de... todas essas coisas vieram depois, né? Mas a missão principal da igreja, como Jesus disse, ide a todo mundo, ensinai a todas as nações. Então, a missão principal da igreja é levar esse evangelho ao mundo inteiro. Então, nós estamos aproveitando esse meio, internet, do YouTube, para atingir cada eleito onde a internet
poder atingir. Sem contar também que a gente está cumprindo a incumbência que a Bíblia e o irmão Brana deram pra gente, né? Que na Bíblia está escrito em 1 João 2,14 sobre o papel do jovem na questão dessa mensagem. E o irmão Brana também fala na mensagem Coisas que hão de ser, no parágrafo 14, ele fala assim: como estou começando a ficar velho, eu sei que os meus dias estão contados. E sei que agora esses jovens podem tomar esta mensagem e movimentá-la até a vinda do Senhor. Se ele não vier na minha geração, estou esperando vê-lo. Eu o procuro diariamente, observem. Eu me conservo preparado para aquela hora. Então, é uma incumbência uma função que os jovens têm hoje dentro da mensagem, de perpetuar essa mensagem, de movimentá-la para que almas sejam alcançadas. E nós sabemos que os jovens são a força da igreja, né? Então a gente está aqui cumprindo um papel que foi dado, que Jesus Cristo incumbiu para nós através do nosso profeta e através da Bíblia também, né? E também que aquilo que Jesus disse a Pedro, né? Não seja você mais um pescador de peixes, mas agora um pescador de homens. Pescador de homens. Então, essa é a nossa base. Muito bom. A gente queria retificar que toda a conversa que nós formos ter aqui, ela está embasada na Bíblia, está embasada na mensagem. E o irmão Lucas Nascimento disse uma vez que ele citou o profeta, e aí eu falo novamente, né, que para toda pergunta bíblica também tem uma resposta bíblica, né? Então nós estamos trazendo, nós estamos conversando sobre assuntos bíblicos, assuntos que o irmão Brana trouxe, assuntos que nós não estamos embasados em opiniões próprias, mas sim no que a Bíblia e a mensagem trazem. Pode acontecer que você que está nos assistindo não concorde totalmente com a nossa maneira de ver uma escritura. Toda a conversa que nós vamos ter aqui, a visão que nós vamos explanar aqui nas nossas conversas, está de acordo com o que o pastor local aqui da igreja prega. Se a nossa visão aqui sobre as escrituras entrar em conflito com o que o pastor prega, com a doutrina da sua igreja, a gente não vai tentar convencê-lo, a gente só quer deixar claro que... Nem convertê-lo? Nem convertê-lo. A gente só quer deixar claro que tudo que nós vamos falar está de acordo apenas com o que o pastor daqui da igreja local de São Carlos. O irmão Brana, na mensagem Marcada Besta, ele fala sobre a questão, ele dá o exemplo da torta de cereja. Ele fala que quando você está comendo uma torta de cereja e por acaso você encontra uma semente de cereja ali, você não larga a torta de lado por causa da semente. Você pega a semente, põe de lado e continua comendo a torta. Então, nessa mensagem o irmão Brana, ele estava explanando algumas coisas sobre... Bem doutrinárias, assim, e ele convidou principalmente a questão dos católicos, que não estavam de acordo com muitas coisas que ele estava falando, e ele falou que se eles não concordassem, para que eles não saíssem ou falassem mal, então deixassem de ouvir tudo que ele estava falando. Então, nós convidamos vocês que estão assistindo que, caso vocês não concordem com algo que nós vamos falar, vocês deixem isso de lado, conversem com o pastor de vocês ou algo do tipo, mas não evitar de assistir o programa por algo que nós possamos falar que possa discordar da doutrina de vocês, porque... acima de tudo, nós não estamos trazendo ponto de vista para tentar convencer vocês de que a nossa igreja é certa ou algo do tipo, mas nós estamos aqui tentando trazer a palavra de Deus para o nosso dia, né? E também embasando, né, cada coisa ali, pontuando com as escrituras, pontuando também com tudo que os profetas disseram, tudo que Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante, pontuando ali, né? Para que não fique algo assim, nossa opinião, é algo que um homem diz, mas que a inspiração de Deus ela fala, né? Todo argumento, toda conversa que a gente for trazer aqui, para que os irmãos que estão assistindo possam conferir, tomar referência, alguns que gostam de anotar. Então, principalmente as mensagens, a gente vai deixar no link da descrição, o PDF da mensagem do site williambrana.org. E as leituras também vamos deixar as referências para que todos os irmãos possam ver que nós realmente estamos nos embasando na Bíblia e na mensagem, não estamos fugindo de nada que o irmão Brana trouxe para nós. Nós estávamos aqui conversando a respeito de uma figura assim bem vista ali no Velho Testamento, que são os nicolaítas, né? E eu gostaria de explanar um pouco sobre isso, apenas o que o profeta diz, o que a Bíblia diz a respeito de ser um nicolaíta. Aqui no parágrafo 78 da mensagem à era de Éfeso, o que eram estes nicolaítas? A palavra vem de duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar, e laos, que significa o laicalismo. O fato real é que alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando o laicalismo. Se o laicalismo estava sendo conquistado, então deve ter havido alguma autoridade lá fazendo isso. O que era que Deus odiava que estava acontecendo naquela igreja? Na igreja de Éfeso? O que estava acontecendo então
e está continuando hoje. É exatamente o que a palavra nicolaíta significa. O povo está sendo subjugado de alguma forma, de um modo que era absolutamente contrário à palavra de Deus. Nicolaísmo, organização, o homem dirigindo o homem. Então é o que nós falávamos no começo, não uma palavra aqui nessa conversa, né, trazida de nós próprios, mas trazida do próprio Deus, tendo um bom embasamento e não querendo fazer como sempre foi feito desde o início ali, né? Nas eras passadas ali, onde havia Lutero, né, um dos nossos profetas das eras, ele fala a respeito de que a palavra de Deus ela vinha só apenas pelo latim, né? Ela tinha ali a Bíblia, ela era só no latim, não tinha em português, inglês, francês e as outras línguas. Então Lutero faz esse grande favor para nós, que foi começar a tradução, começar ali, né? Mas agora deu a oportunidade de cada um de nós poder pesquisar sobre a palavra, poder ver o que Deus tem a nos dizer, né? Ao invés de continuarmos estudos sobre tantas outras matérias, tantos outros assuntos que ensinam a palavra de Deus. Então essa é uma oportunidade que nós temos agora, que é deixada de lado, né? Então um dos nossos objetivos também é esse, trazer esse interesse, esse despertamento. Eu sei que a maioria do nosso público-alvo, por enquanto, vai ser quem já é da mensagem, quem conhece que é um profeta, William Branham, que a gente bastante citou aqui, mas o nosso objetivo não é somente atingir esse público-alvo, é também atingir aqueles que não conhecem. Como a gente citou aqui, a gente quer levar esse evangelho para o mundo inteiro, por meio da internet, porque a Bíblia diz que somente quando isso acontecer que será o fim. Então, vocês vão ouvir bastante, para você que não conhece o profeta, William Branham, nós vamos citar bastante o nome de William Branham aqui. Pode soar um pouquinho estranho para essa pessoa, pode pensar assim, poxa, mas por que eles não falam de Jesus Cristo, da palavra de Deus, mas eles falam bastante de William Branham, né? Então, eu queria mostrar que, na verdade, não tem como, assim como a gente não consegue contar a história de Moisés libertando o povo de Israel do Egito e levando-o para a Terra Prometida, não tem como você contar essa história sem citar Moisés no meio. Você vai ter que citar Moisés o tempo todo. Então é a mesma forma com nós também. Nós não conseguimos contar a história que Deus está escrevendo com nós hoje sem citar William Branham, porque ele é o agente de Deus para exatamente cumprir, fazer com que essa história aconteça. Assim como Jesus, você não pode citar a história da salvação, da nossa redenção, né? Exatamente. Sem falar de Jesus Cristo. Sem falar de Jesus Cristo. É a mesma coisa. Exatamente. William Branham, para quem não conhece, é um profeta que Deus nos enviou nessa era, segundo a promessa de Malaquias 4, que diz que eis que vos enviarei Elias o profeta, e quando ele vier, ele levará de volta a fé dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por esse primeiro vídeo a gente não vai entrar em detalhes sobre essas promessas de Malaquias 4, de William Branham. A gente só quer deixar claro, porque nós vamos citar realmente bastante William Branham aqui nas nossas conversas. Mas para aqueles que porventura não conhecem a mensagem, não conhecem o irmão Branham, querem conhecer mais a fundo, mesmo que a gente não vai falar nesse vídeo, a gente vai deixar embaixo um material separado para que as pessoas possam, quem tiver interesse, pesquisar sobre a vida dele, como que Deus usou ele e tudo mais. A gente vai deixar na descrição do vídeo. Um dos objetivos é porque nessa era final que nós estamos vivendo, Deus fez muita coisa para nós, como nunca fez antes. Na história da humanidade, aconteceu apenas 2 vezes de aparecer a coluna de fogo e a nuvem. A primeira vez foi com o povo de Israel, com Moisés, e a segunda vez foi com Paulo. E nós temos hoje o privilégio também de ver esses acontecimentos sobrenaturais no tempo dentro do que nós estamos vivendo. E tem muito mais outras coisas. Deus nos envia um profeta com ministério profético como nunca aconteceu antes. Nós podemos encontrar na sua vida a criação de esquilos. Isso nunca tinha acontecido antes. Nós podemos encontrar ele dando vida, salvação para pessoas perdidas. Isso nunca tinha acontecido antes. Então tem muitas coisas que aconteceram nessa era que Deus fez para nós, que nós ignoramos muitas vezes muitas dessas coisas. Como o profeta disse uma vez nas suas mensagens, mostrando a história de uma mãe que tinha o seu filho que trabalhava fora da cidade. E o seu filho mandava regularmente cheques para ela para sustentar a sua mãe.
Mas a sua mãe não sabia o que significava aquilo, ela não tinha conhecimento daquilo. Ela pensava que era cartões postais, achava muito bonitinho e ela passava necessidade. E uma vez a polícia foi investigar para ver o que estava acontecendo. Na verdade, eles descobriram que a polícia explicou para ela que na verdade não eram cartões postais, eram cheques. Então ela passava necessidade que ela não tinha conhecimento daquilo. Então muitas vezes o que acontece com nós? Deus fez tanta coisa para nós, Deus enviou tantas promessas, Deus fez tantas promessas para nós na Bíblia hoje, que nós precisamos realmente ter conhecimento daquilo. Nós encontramos nisso tudo que nós precisamos. Então esse é um dos objetivos do nosso projeto, é cavar a mensagem, descobrir tudo que Deus fez para nós, quais são as promessas de Deus para nós hoje. O que antes nós olhávamos para uma Bíblia, né, bonita, cheia de promessas, achando um grande, bonito cartão postal, não tendo conhecimento daquilo exatamente como aquela mãe, mas aí vem um profeta, na verdade uma pessoa entendida, isso, uma pessoa que tem o conhecimento de Deus, para mostrar, olha, isso aqui na verdade não é um cartão postal bonitinho, mas esse livro cheio de promessas, na verdade é um grande cheque que você tem à sua disposição, que você pode preencher com o tanto que você quer de valor, e você pode ter o que você quiser. Toda a necessidade. Muitas vezes, como a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Gostaríamos então de finalizar, né, o nosso vídeo, nossos objetivos aqui, convidando vocês aí, irmãos, ou você até mesmo que se interessou pela palavra de Deus, através da nossa conversa, fala nos nossos comentários alguns assuntos que vocês gostariam que nós conversássemos aqui um pouco, trouxéssemos aqui à tona, né? E discorrêssemos um pouco sobre isso. E também, nós também gostaríamos de dizer que nós vamos, se Deus permitir, chamar alguns convidados aqui, como nosso pastor, nossos ministros, para que nós possamos ter um bom respaldo da palavra de Deus. Para encerrar, eu gostaria de trazer um comentário aqui que eu acho muito interessante, nós percebemos isso. Todo mundo sabe, pelo menos aqueles que quando tem um pouquinho de conhecimento sobre a tecnologia, nós temos hoje muitos aplicativos como o Google Assistant, o Siri, que são produtos da inteligência artificial, que é o produto máximo hoje da tecnologia. E eu que sou um pouco da área, eu posso dizer para vocês que ela se baseia muito sobre o conhecimento. Ela não trabalha simplesmente em cima de dados, informações, mas o objetivo dela é trazer conhecimento em cima desses dados. E no espiritual nós temos o mesmo paralelo, que Deus nos leva a um nível de conhecimento mais alto, com todos os mistérios que foram revelados hoje, para justamente vencer os desafios da era. E o profeta, nessa oração que eu vou ler com vocês, ele está orando para que nós possamos captar todos esses mistérios, para que nós possamos entender. Eu achei muito boa para a gente lermos juntos, né? Isso está no 7º selo, no parágrafo 363. O profeta diz assim: agora quero que vocês inclinem a cabeça, quero orar por vocês. Antes que o pastor despeça, quero orar por vocês. Ele diz assim: nosso Pai Celestial, que o povo, Senhor, entenda. O que eu tenho certeza que há alguns que não entendem, mas, Pai, que eles conheçam o objetivo, que entendam, Pai, que é a Tua graça para com eles, que estas coisas são reveladas. E quero Te agradecer, Senhor, pelo conhecimento de entender essas coisas que Tu nos revelaste. E rogo por cada um que está aqui, na transmissão, aqui, cada um que compareceu às reuniões, se houver alguns que não creem, que eles, Senhor, se tornem crentes. Rogo por todos que ouviram as mensagens por fita, e se isto cair, o que cairá sem dúvida, nos lares e lugares de muitos incrédulos que irão discordar. Mas, Pai, eu rogo por cada um deles que antes de dizer qualquer palavra blasfema, que possam, primeiro, se sentar e examinar as Escrituras pelo que tem sido dito. Então dizer-te que verdadeiramente é sincero e quer saber se isto é verdade ou não. E rogo por eles, Pai. Eu vou pular até o 368. Ele diz assim: e rogo que minhas orações sejam respondidas, que Tu os abençoes, Senhor, nos abençoe vocês,
Primeiro, Senhor, dá a cada um a vida eterna. Amém. Eu rogo que não haja nenhum deles perdido. Amém. Nenhum. Que é o nosso foco geral, o resumo de tudo. Com isso, nós finalizamos esse primeiro vídeo introdutório. Que Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo. Amém. Deus te abençoe.